Olá, este é o Ecocenado, de volta em 2022 para levar para você os principais temas do meio ambiente. E você vai ver nesta edição o avanço do mar no litoral brasileiro. O movimento dos ventos e das correntes, naturalmente, mesmo que nós não tivéssemos mudanças climáticas, já trazem uma quantidade maior de água do lado leste do continente africano para o lado oeste. E o desafio de conciliar preservação ambiental com ecoturismo em Fernando de Noronha. Hoje, infelizmente, a gente tem dois tipos de segmento de turismo para a ilha. Tem o turismo do visitante que vem visitar Noronha para aproveitar Noronha, que esse é o melhor turismo para Noronha. Mas, infelizmente, as pessoas hoje estão na busca do turismo glamour. Você vai ver também o aumento da poluição do mar por plásticos preocupa. 90% de todas as aves marinhas e 52% das tartarugas do planeta já ingeriram plásticos. No quadro Ideias Verdes, soluções para o lixo espacial. São cerca de 29 mil objetos com mais de 10 centímetros e pelo menos 1 milhão pequenos demais para sequer serem seguidos. E no Aquário de São Paulo, uma visita virtual ao oceanário. Uma das consequências que tem sido mais estudada do aquecimento global é a elevação do nível do mar. Nós vamos tratar desse assunto agora, conversando inicialmente com o professor Gabriel Lecampion. Ele é oceanógrafo e biólogo marinho da Universidade Federal de Alagoas. Professor, nós estivemos juntos, o senhor deve se lembrar, em 2011, quando tivemos a oportunidade de viajar aí para Alagoas e realizamos um programa sobre o complexo estuarino lagunar Mundaú-Manguaba. Naquela ocasião, o senhor chamou a nossa atenção sobre o problema do assoreamento da laguna e como isso se refletia lá na praia, lá no litoral. Vamos rever um trechinho desse programa agora. Acompanhados do professor Gabriel, fomos ver de perto os efeitos causados pela degradação ambiental da Laguna Mundaú nas praias de Maceió. A laguna está sendo assoreada por parte da fração média e grossa dos sedimentos. Só está passando o sedimento muito fino, que não é tão importante para a manutenção do perfil da praia. Essa praia ela é mantida por sedimento da fração média e grossa, devido à energia das ondas. E essa fração não chega aqui. Então, não chegando, ocorre déficit sedimentar. Ocorrendo déficit sedimentar na praia, o mar vai buscar na região da poupança, que é a berma. É uma poupança de sedimento. Barrando o transporte de sedimento, ele leva à praia. Aí a praia sofre o que a gente chama de subsidiência. Ela desce, sofre um rebaixamento. E aí o mar avança. Professor, muito se tem comentado sobre os efeitos da elevação do nível do mar. Inclusive, quando a gente vê o mar avançando no litoral brasileiro, frequentemente isso é associado a derretimento de geleiras, subida do nível do mar pelo aquecimento global. Mas isso que nós estamos vendo nas praias brasileiras realmente está sendo provocado pela elevação do nível do mar, professor? Olha, a gente não tem ainda evidência definitiva que o nível estático do mar está se elevando. O que nós temos é um aumento da energia atmosférica, isso com certeza. Porque a força dos ventos, elas aumentaram 10% nos últimos 20 anos. E isso representa mais energia transferida para a superfície do oceano, que é o que a gente chama ondas, né? Então formam-se ondas mais intensas e mais fortes. Um outro fenômeno é continental, é o efeito antrópico, né, no continente. São os desmatamentos, que também influem na velocidade dos ventos, porque aumenta o que eu chamo de, a ciência chama de ilhas de calor, né? Mas se você olhar, você vai ver que ao longo do litoral tem locais em que o mar avança
tem locais que o mar recua. Então, ainda não é a elevação do nível estático do mar a principal causa. Os rios sendo assoreados, eles também chegam, digamos assim, mais fracos no mar? Isso também provoca algum impacto? Nós temos hoje, por exemplo, o avanço da cunha salina pelo freático. O freático está perdendo força por vários motivos. Os desmatamentos fazem isso, né? E aí o que é que acontece? A gente ainda usa um sistema de drenagem da água para irrigação, para abastecimento. Isso diminui a força do freático e o mar vai avançar mais na região litorânea. Ele avança primeiro por baixo, né? E depois ele vem por cima. Locais onde o avanço do mar vem sendo registrado de forma mais dramática no litoral brasileiro é a praia de Atafona, no município de São João da Barra, no norte do estado do Rio de Janeiro. Por videochamada, conversamos com moradores. A dona Sônia mora há 24 anos lá em Atafona. Ela morava a 2 quarteirões do mar, mas hoje as ondas do mar já estão destruindo o muro da casa da dona Sônia. Eu estou vivendo aqui há 24 anos, embora a gente já tenha essa casa há 42 anos, e nós éramos assim, o início do 3º quarteirão, como muito bem você mencionou. E o mar está erodindo muito violentamente, e ele vem roendo por baixo, ele não vem com uma onda grande destruindo, ele vem tirando a terra, ele vem tirando a areia, e o terreno vai cedendo e vai caindo. E nesse processo aí, eu já estou desde 2019, quando caiu o primeiro pedaço do muro aqui em casa, acompanhando isso, com muita tristeza. Para você ter ideia, aqui na frente da nossa casa tinha um único prédio de Atafona, que era o prédio do seu Julinho, um prédio com 4 andares. Era referência daqui da praia e era o único prédio que tinha aqui. Em 2008, esse prédio caiu. Caiu pela erosão do mar. Veio roendo, e ele caiu por ele mesmo. Ele ruiu em 2008. Em 2008 que ele ruiu, abril de 2008. Não é a casa que eu perdi, não é o patrimônio que eu perdi. São as lembranças da infância. É o antigo farol que não está mais ali. É a casa da dona Ana Augusta que não está mais ali. São essas lembranças que a gente não tem mais fisicamente para estar lá olhando. Você olha para as ondas e vê. A minha casa está ali no fundo, virou acervo do fundo do Atlântico. Na praia de Sauaçuí, em Alagoas, encontramos outro caso de avanço do mar e conversamos com Cleto José Silva, um engenheiro agrônomo que decidiu colocar mãos à obra por sua própria conta e risco para impedir que o mar leve a sua casa. Quando eu cheguei aqui há 2 anos atrás, então eu encontrei aqui um local totalmente degradado e o nível da rua vinha em direção ao mesmo nível da areia do mar. Ou seja, a maré ficava no mesmo nível da rua. Ao fazer o loteamento, isso é de praxe, eles tiram todo esse material para fazer em rua. Deixam o local altamente vulnerável e destrói toda a natureza, toda a restinga. Então eu percebi claramente que o que eu tinha que fazer aqui era devolver para a natureza tudo aquilo que pertencia a ela há 40 anos atrás. Tudo que era resto de construção, tudo que era resto de solo que eles jogavam, eu pegava de carrinho de mão, vinha trazendo. Não usei maca, não usei nada disso. E elevando o nível do solo a tal ponto de eu chegar na linha de maré a mais ou menos 80, 90 centímetros de altura. Eu comecei a fazer a coleta de semente da própria região, eu colhia semente, conscientizei as pessoas de que a restinga é o berçário marinho e se mantê-la a gente não vai ter avanço do mar. Hoje a gente colhe só resultados. Não só recuperamos toda a restinga que tinha desaparecido há anos, como a gente hoje tem todo o nosso condomínio aqui protegido. Eu acho que nós temos várias escalas, né, de fenômenos que atuam simultaneamente, tá? O primeiro deles é a nossa própria situação geográfica do ponto de vista da bacia do Atlântico como um todo. O movimento dos ventos e das correntes, naturalmente, mesmo que nós não tivéssemos mudanças climáticas, já trazem uma quantidade maior de água do lado leste do continente africano para o lado oeste. Então isso aí já é uma situação de maior vulnerabilidade natural, não tem absolutamente nada a ver com o aumento do nível do mar, tem a ver com o sentido de rotação da Terra. Todas as bases de dados internacionais e nacionais
indicam que nós temos um aumento, né, da intensidade dos ventos na costa leste do Brasil, sobretudo na borda ali leste do nordeste do Brasil. Tá? Aí quando você pega todas as bases de dados que você enxerga isso, você não tem nem como dizer, puxa vida, tem algum erro, pode ser que não seja assim. E aí eu faço uma ligação com um outro aspecto também. O aumento do nível do mar causado pelo aquecimento do oceano. Não é só a atmosfera que aquece, as mudanças climáticas elas estão aquecendo os oceanos. Quando você aquece a superfície do oceano, você faz com que o oceano suba de nível. Agora tem o outro lado, né, que é o lado da vulnerabilidade da linha de costa. Muitas das cidades costeiras estão em regiões que anteriormente se desenvolviam e se desenvolvem rios, estuários, baías. Toda essa região tem características particulares, né? E uma delas é de ser de baixa altitude, senão a água não corria para ali, percebe? A água continental não corria para ali. Então, essas regiões, em muitas capitais brasileiras a gente observa isso, são regiões de altíssima vulnerabilidade. Mesmo que não está tendo sua casa prejudicada, participa disso, porque é uma dor coletiva, entendeu? Não é uma coisa que está incomodando a um ao outro, está incomodando a comunidade toda. Estimativas apontam que a produção de plásticos deve dobrar até 2040. E o volume de detritos plásticos nos oceanos quadruplicar até 2050 se nada for feito para conter este processo, com graves impactos em todos os biomas marinhos, sobretudo os mais sensíveis, como os recifes de coral e os manguezais, ambientes que funcionam como berçários da vida no mar. Segundo uma pesquisa divulgada este ano, 90% de todas as aves marinhas e 52% das tartarugas do planeta já ingeriram plásticos. Outro problema, menos visível, são os micro e nanoplásticos. A contaminação dos oceanos por essas minúsculas partículas é irreversível. Diante disso, diminuir a produção e o uso de plásticos é mais eficiente do que limpar os oceanos poluídos. Conciliar a preservação ambiental com o turismo e a geração de renda para a comunidade. Este é um desafio permanente no arquipélago de Fernando de Noronha, considerado um dos mais fantásticos paraísos ecológicos do litoral brasileiro. O repórter Paulo Acrísio viu isso tudo de perto no início deste ano e conta pra gente agora um pouco dessa história. O arquipélago de Fernando de Noronha foi descoberto por navegadores portugueses em 1503. Esse conjunto de ilhas de origem vulcânica a 360 quilômetros do continente é muito mais que um parque marinho de grande diversidade biológica. O mar de azul profundo é território livre para peixes, golfinhos e espécies raras de tartarugas e arraias. Filhotes de tubarão parecem à vontade à beira da praia. A transparência das águas faz de Noronha uma atração irresistível para amadores e profissionais do mergulho. Fernando de Noronha é um dos mais cobiçados objetivos daquele que se interessa pelo ecoturismo no Brasil. Mas qual o impacto da pandemia sobre esta ilha e para os moradores dela? Na pandemia, Noronha esteve fechada por longos 5 meses. Sem a renda do turismo, muita gente foi embora.
Morar aqui é para quem tem emprego ou parentes diretos na ilha. A retomada foi cercada de cuidados. Em janeiro, o governo passou a exigir teste de Covid, prova de vacinação e até doses de reforço. 3 de cada 10 visitantes são testados durante a permanência, mas o resultado só vem depois da volta para casa. Todos os dias, 5 aviões de grande porte trazem e levam cerca de 800 turistas. No auge do movimento pré-pandemia, eram 9 os voos de passageiros. Com a experiência de 25 anos acompanhando grupos pelos caminhos e águas do arquipélago, Cleverson faz questão de destacar o que ele considera realmente importante. Você acha que 9 voos por dia, como estava tendo, também não era demais? Assim, depende do turismo que está vindo para Noronha. Hoje, infelizmente, a gente tem 2 tipos de segmento de turismo para a ilha. Tem o turismo do visitante que vem visitar Noronha para aproveitar Noronha, que esse é o melhor turismo para Noronha, que a gente é apaixonado por ele. Mas, infelizmente, as pessoas hoje estão na busca do turismo glamour. Esse turismo glamour, ele é o mais nocivo, ele é o mais preocupante para a gente. Que ele vem eu brinco dizendo que é um garimpo de like. O turista realmente não tem essa visão de aproveitar a oportunidade de conhecer um ambiente como esse. Então ele vem em busca da foto. Tanto que muitos dos visitantes que vêm para Noronha na busca do glamour, ele acaba não visitando Noronha. Ele começa a visitar Noronha de fato quando ele retorna para casa, quando ele vai ver as fotos. E aí ele consegue perceber que realmente ele teve o privilégio de estar num local como esse. Um aviso para o turista. Esqueça os preços. Aqui tudo vem de fora, até a água de beber. Barraca de praia com 2 cadeiras, mínimo de R$70. Cerveja e refrigerante custam pelo menos o dobro do que você está habituado, inclusive as refeições, mesmo as mais simples. Mas quer saber? Com esse visual, quem vai ficar pensando nisso? Afinal, quando mesmo você vai voltar aqui? Em Noronha, os poucos carros elétricos são recarregados com energia gerada a óleo diesel. A placa anuncia uma ilha sem plástico, só que quanto mais pessoas, mais lixo. Guias do Instituto Chico Mendes cuidam para que um número máximo de visitantes nas trilhas e passeios seja respeitado. A legislação ambiental é severa. Para cada caranguejo capturado, multa de R$5.000. Os golfinhos mudaram de lugar. Em algumas praias, as atividades são limitadas. Orientados por um guia local, gravamos essas imagens no trecho da Praia do Sueste, onde o mergulho é permitido. Escondido entre os corais, encontramos um tubarão de pequeno tamanho, de uma espécie considerada inofensiva. 2 semanas depois, em 29 de janeiro, uma criança foi atacada por um tubarão-tigre. A praia foi interditada e passou a ser monitorada por drones. Por recomendação dos cientistas, as áreas protegidas liberadas para a visitação devem ser revisadas periodicamente. Toda atividade econômica numa área de proteção ambiental, ela tem que ela tem que estar sujeita ao monitoramento. Então, o que você tem que monitorar? Você tem que ter os estudos que deram origem à unidade de conservação e estudos posteriores e monitorar quais são esses elementos. Tem coral, por exemplo? Se tem coral, esse coral tem que estar monitorado. Ele está sofrendo branqueamento, ele está sendo quebrado. Cardumes de peixe que existiam antes continuam a existir. Enfim, são esses parâmetros que precisam ser observados. Então, conforme você vai estudando e verificando o efeito do seu licenciamento, através do processo de monitoramento, você pode revisar para mais ou para menos. Você pode até permitir uma atividade econômica mais intensa ou você pode decidir reduzir a limitação de visitantes, ou seja, você viu que a capacidade de suporte inicialmente pensada, ela está além do que de fato ela é.
Existem 8.000 toneladas de lixo girando na órbita da Terra. São cerca de 29.000 objetos com mais de 10 centímetros e pelo menos 1 milhão pequenos demais para sequer serem seguidos. Como resolver de forma segura o problema é o objetivo de 200 cientistas reunidos pela Agência Espacial Europeia. Muitas ideias estão em desenvolvimento, como usar braços mecânicos para capturar satélites obsoletos, ou mesmo lançar uma rede para, literalmente, pescar os detritos menores. A Madeguinche, em Portugal, projeta e constrói em madeira pequenas casas sobre rodas e totalmente off-grid, ou seja, não precisam de outras infraestruturas para funcionar. A água da chuva é reutilizada, a energia é fornecida por painéis fotovoltaicos e os resíduos de esgoto vão para a compostagem. Ursa é a maior delas, com 7 metros de comprimento por 2,5 de largura. Pode ter 2 quartos, escritório, copa-cozinha, banheiro e deck exterior. Os modelos menores custam a partir de 39.000 euros. Na nossa visita virtual de hoje ao Aquário de São Paulo, eu vou conversar com Ellen Kobachini, é supervisora de biologia lá do Aquário, e ela está conversando com a gente direto do Oceanário, que é um recinto onde é possível encontrar diversas espécies de tubarão e de tartaruga marinha. 2 dessas espécies sobre as quais nós vamos conversar são animais que ocorrem no arquipélago de Fernando de Noronha. Eu estou falando do tubarão lixa e da tartaruga verde. Ellen, explica para a gente como é feito o manejo desses animais aí no aquário, qual é a importância de trabalhar com esses animais dentro das estratégias de preservação dessas espécies. Oi, César, tudo bem? Bom, um prazer estar falando aqui sobre esses animais tão especiais. Bom, como que é feito o manejo? Esse é um tanque que tem aproximadamente 1 milhão de litros de água, então é um tanque bem grande, e o manejo ele envolve toda uma logística de preparação da água, deixar essa água salgada, fazer a limpeza para que a água tenha sua melhor qualidade e dessa forma os animais tenham um maior nível de bem-estar. Fazer o manejo dessas espécies é muito importante para a conservação. No caso do tubarão lixa, o aquário ele participa de um programa integrado entre diversos outros aquários para que haja uma tentativa de fazer a reprodução desses animais sob cuidados humanos. E isso é uma estratégia para a gente tentar reverter a situação de ameaça que esses animais estão na natureza. E com relação à parte da tartaruga, infelizmente, hoje ainda existem inúmeras ameaças em ambiente natural que fazem com que muitas delas não possam ser soltas ou serem encontradas nas praias, que é o caso das 2 tartarugas que vivem aqui com a gente, a Duda e a Helena. Esses animais estando aí no aquário, acompanhados de biólogos, de especialistas, e isso ajuda a que se conheça melhor a espécie, não é isso? Com toda certeza, né? Além de tudo, né, quando a gente tem esses animais sob os cuidados humanos, a gente tem toda uma equipe dedicada aos seus cuidados. Aqui no aquário, a gente realizou um trabalho com os tubarões lixas e que a gente descobriu comportamentos que antes eram completamente desconhecidos do lixa. Então, hoje, o fato da gente ter esses animais sob os nossos cuidados já fez com que a gente descobrisse um importante comportamento aí que pode ajudar na conservação, não só pela reprodução dos animais aqui no aquário, como na reprodução dos animais na natureza também. No que diz respeito às tartarugas marinhas, né? A gente teve a oportunidade, anos atrás, de conhecer uma das bases lá do Projeto Tamar. A gente sabe que esse é um projeto que teve muito êxito, né, na conservação das tartarugas marinhas e conseguiu, de alguma forma, reverter, não é, a tendência de ameaça a essas espécies. Fala um pouco da tartaruga marinha, quer dizer, essa tartaruga verde, ela é uma das espécies de tartaruga marinha que ocorre no litoral brasileiro, não é isso? Aqui no Brasil, a gente consegue ver ela em boa parte das nossas praias, então no litoral aqui de São Paulo, por exemplo, a gente consegue ver, mas ela também acontece em diversas praias do Nordeste, como é o caso de Fernando de Noronha.
sendo que em Fernando de Noronha é um dos poucos lugares que essa tartaruga faz desova, né? Um dos principais pontos de desova. Então ganha ainda mais uma importância na conservação dessa espécie. E a tartaruga marinha, ela tem essa particularidade, não é, que ela nasce numa praia, né, de algum ovo que foi desovado lá. Ela, às vezes, nada por milhares de quilômetros, né, e ela volta naquela mesma praia onde ela nasceu para fazer a desova dela, não é isso? As tartarugas, elas têm essa inteligência extremamente elevada e essa noção geográfica muito grande, e elas têm esse hábito de realmente retornar na praia da onde elas nasceram. Então, por isso que é tão importante preservar as mesmas praias, porque se ela nasceu lá, ela vai buscar aquela praia quando ela for mais velha para fazer a sua desova. E nesse recinto do oceanário, a gente observa aí atrás de você várias espécies reunidas, né, no mesmo recinto. Quer dizer, tem o tubarão, tem as tartarugas, mas tem outras espécies de peixes, arraias, né? Quer dizer, isso aí, de certa forma, ele procura simular um ambiente marinho complexo. E essas espécies, elas convivem tranquilamente no mesmo recinto? Como é que é isso? Os animais na natureza, eles têm um ecossistema ali, uma rede que funciona muito bem. E aí aqui, quando a gente traz isso para os aquários, é possível também replicar esse ambiente. Aqui no aquário, a gente tem mais de 30 diferentes espécies nesse recinto e todas elas convivem muito bem. A gente está vendo você de máscara, vocês estão recebendo visitas nesse momento aí no aquário, né? Fala um pouco para o nosso telespectador como é que está funcionando a visitação presencial aí do Aquário de São Paulo. Isso mesmo, o aquário ele já retomou as suas atividades, obviamente com todos os cuidados, então com a máscara, com álcool em gel aí por todo o percurso para todo mundo ficar tranquilo. O que eu sinto é isso, o pessoal vai à loucura e estimula muito a curiosidade e até a criatividade às vezes nas perguntas, e isso para mim é muito gratificante de ver, porque é muito legal saber que está cumprindo esse papel de educação ambiental. Ellen, muito obrigado por sua participação aqui mais uma vez no nosso programa, o Ecocenado. Eu termino essa visita virtual, a primeira deste ano, né, celebrando essa fantástica parceria que a gente vem estabelecendo aqui entre o Ecocenado e o Aquário de São Paulo ao longo dessa pandemia, não é? E declarando também o nosso encantamento, né, o nosso fascínio com a qualidade, o rigor do trabalho que vocês desenvolvem aí no Aquário de São Paulo. Obrigada, César, é um prazer estar com vocês. A gente que agradece essa parceria, é muito legal ter pessoas que realmente acreditam no nosso trabalho. Obrigada.